E aí, gente, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje, galera, nós vamos estudar algumas propriedades dos nossos radicais que nós estamos trabalhando desde a nossa aula anterior, tá certo? Então, para vocês começarem a ter uma ideia e tal desses radicais, nós vamos primeiramente ver algumas partes de multiplicação e divisão de radicais, tá certo? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos e vamos ver também algumas expressões numéricas envolvendo radicais, tá bom? Então vamos lá. Na nossa multiplicação de radicais, no nosso primeiro caso, nós temos radicais com índices iguais. Quando isso acontecer, quando os meus índices forem iguais, ou seja, os meus numerozinhos que estão bem aqui, né? Ó, no caso aqui, os meus índices são iguais. Qual é o índice daqui que tem aqui também? É o 2, né? Então, ó, aqui eu tenho 2 e aqui também eu tenho o número 2. Então, quando os meus índices forem iguais, eu repito o radical e multiplico o meu radicando. Lembrando que o radicando são esses números que estão aqui dentro da minha raiz, né? Então, vai ficar 3, como é multiplicação, vezes 2. Tá, beleza? Então, ó, como o índice é o mesmo, eu posso repetir e colocar todo mundo dentro de um único radical, tá certo? Então, 3 vezes 2, a gente sabe que vai dar 6, né? Então, aqui dá raiz de 6, tá bom? Então, é assim. Bem simples, né? Primeiro caso de multiplicação. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, onde eu tenho raiz de 12 vezes raiz de 3. Então, aqui, como é que eu posso fazer? Tem os mesmos índices? Tem, né? Ó, aqui é 2 e aqui também é 2, né? Quando não aparece. Então, o que é que eu devo fazer? Eu repito e faço 12 vezes 3. Eu não necessariamente preciso botar o índice aqui, tá certo? Só boto mesmo para que vocês entendam o que eu estou querendo passar. Então, 12 vezes 3, a gente sabe que vai dar 36, tá bom? A raiz de 36, a gente sabe que é igual a 6, tá certo? Porque raiz de 36 é uma raiz exata, né? Então, dá 6. Aqui deu raiz de 6. Beleza? Então, pronto, ó. Aqui eu tenho raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9. Perceba que nesse tipo de problema, eu posso muito bem fazer a mesma propriedade, né? Porque os meus índices são os mesmos. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes 9. Né? Posso colocar todo mundo aqui sobre o mesmo índice. Então, eu vou fazer aqui que a minha raiz cúbica, 3 vezes 9 é 27, né? E eu sei que 27 eu posso escrever como 3 elevado a 3, né? 3 elevado a 3, concorda? Então, ó, eu posso tirar esse 3 da minha raiz? Posso, por quê? Porque o meu expoente do meu radicando ele é igual ao índice da minha raiz. Então, dá 3, beleza? Lembrando que 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? Então, ó, no nosso segundo caso, galera, nós temos radicais com índices diferentes, tá certo? Ou seja, ó, se vocês notarem aqui, o índice não é o mesmo. Se vocês perceberem aqui, ó, eu não tenho aqui o mesmo índice. Um eu tenho 5 e o outro eu tenho 3, tá bom? Então, nos radicais com índices diferentes, nós devemos reduzir todos os índices para o mesmo a gente deve reduzir para o mesmo fator em comum, tá bom? Usando o MMC. Então, aqui é bem simples a gente fazer, tá bom? Primeiramente, eu queria dizer para vocês quais são os meus índices. Os meus índices são os números 5 e o número 3, na verdade. Então, vou tirar o MMC entre eles. Primeiramente, a primeira coisa que eu faço, ó, 5 e 3. Beleza? O MMC de 5. No único número que divide 5 é 5, né? Que vai ficar 1. E o 3, como não é divisível, eu repito. Depois, dá por quanto? Dá por 3, que vai dar 1 aqui e 1, ok? Como é o MMC, aqui é a mesma coisa que 5 vezes 3. É o mínimo múltiplo comum, que dá 15. Concorda? Então, pronto, ó. Se eu tenho que transformar o meu índice em 15, agora vem o estudo completo, ó. Presta atenção. Aqui eu tenho a raiz de quinta, né? De 2
tá bem? Vezes a raiz cúbica de 3, né? Ó. Pronto. Então, eu tenho que achar alguma forma de transformar isso aqui em 15 e isso daqui em 15, tá certo? E como é que eu vou fazer isso? Gente, isso daqui é uma forma bem simples da gente escrever e de resolver até. Percebam só. Eu quero agora que vocês olhem para os índices que tem na minha conta. Após perceberem os índices que nós temos, nós precisamos também analisar os radicandos, tá certo? Então, percebam bem como os radicandos fazem toda a diferença aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Fazem diferença aqui. Quando nós notamos isso, nós devemos perceber que eu possuo um único fator em comum. E qual é esse meu fator em comum? Nós já calculamos, é 15. E quando isso acontece, galera, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é transformar o meu índice em 15, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui meu índice é 5 e aqui é 3. Então, para transformar isso em 15, qual número eu devo multiplicar aqui, ó? Concorda comigo que é o número 3? Beleza? Se você multiplicou por 3 aqui, o inverso da radiciação é a potenciação. Você também tem que multiplicar por 3 aqui. Beleza? Aqui, qual é o número que eu multiplico para dar 15? Concorda comigo que é o número 5? Então, se eu multiplico por 5 aqui fora, eu tenho que multiplicar por 5 aqui dentro também. Tá legal? Então, ó, aqui vai ficar 15, né? Então, já posso escrever aqui, ó, como a minha raiz, minha 15ª raiz, né? De 2 ao cubo. Beleza? Vezes a 15ª raiz de 3 à quinta. Ok, galera? Então, percebam que é apenas uma forma de eu escrever isso aqui, tá certo? Agora eu posso colocar eles dois juntos, né? Ó. Se vocês resolverem isso daqui, eu posso escrever como a 15ª raiz de 2 ao cubo vezes 3 à quinta. Eu vou colocar logo o resultado final, tá certo? Mas não se preocupem, números grandes assim, não é possível cair na avaliação de vocês. Então, ó, eu boto logo aqui, ó, 15ª raiz. Se eu multiplicar tudo isso daqui, primeiro elevar o 2 ao cubo, que dá 8. Depois elevar o 3 elevado a 5, né? Que dá um número bem grandinho aí. Vai dar 1944. Então pronto, acabou aqui, beleza? Eu não vou resolver porque, enfim, vai dar muito trabalho, tá certo? Então não tem porque a gente fazer. Bem, vamos para cá. No nosso outro exemplo aqui, perceba que os meus índices são diferentes, ó. Aqui o meu índice é 2 e aqui é 3. Vamos tirar o MMC de 2 e 3. Primeiro passo é tirar o MMC, quando os índices são diferentes. Dá por quanto? Por 2, que dá 1 e dá 3. Por quanto? Por 3, que dá 1 e dá 1. Então, o MMC é a mesma coisa que 2 vezes 3, que dá 6, tá certo? Então, pronto. Ó. Aqui nós já fizemos o primeiro passo. Então, como é que eu transformo esse daqui em 6? Concorda comigo que é 2 vezes 3? Tem que transformar o índice, né, aqui. Então, ó, se eu multipliquei por 3 aqui, botei aqui na minha raiz, eu tenho que botar também no meu expoente, tá certo? E aqui eu multiplico por quanto? Por 2. Então, se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho que colocar 2 no meu expoente. Tudo é equilíbrio na matemática. Então, vai ficar, ó, raiz sexta de 2 ao cubo, né? 2 ao cubo vezes a raiz sexta de 3 ao quadrado. 2 ao cubo eu sei que é 8. Então, eu posso escrever como 8 vezes a raiz sexta de 3 ao quadrado, eu sei que é 9, né? Pronto. Agora eu posso multiplicar ambos, né? Então, fica 8 vezes 9. 8 vezes 9 vai dar 72. Então, isso aqui é a raiz sexta de 72. Tá certo? Então, encerramos aqui, tá bom? Na divisão, isso vai acontecer a mesma coisa. Primeiro caso, quando os radicais
tem os índices iguais, né? Então, aqui, ó, já boto raiz de 12 dividido pela raiz de 3. Como os índices são os mesmos, né? Vai ficar a raiz de 12 dividido por 3. Tá bom? 12 dividido por 3 eu sei que dá 4. E a raiz de 4 a gente sabe que é 2. Beleza? 2. Bem fácil, né? Vamos aqui. Nessa nossa divisão aqui de radicais, ó, eu vou fazer primeiro raiz de 16 dividido pela raiz de 2. Como os índices são os mesmos, coloca todo mundo dentro de uma única raiz. E a operação, né? Que é a divisão. Ó. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Então, fica a raiz de 8. Né? Como não tem essa minha raiz de 8 aqui, eu deixo ela dessa forma. Ou eu posso escrever, ó, que raiz de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Até porque a gente já aprendeu a fazer assim. Raiz de 4 é quanto? É 2. Então, o 2 sai para a raiz, né? Sai fora da raiz. Fica 2 raiz de 2. Beleza? 2 raiz de 2. Percebam só como faz sentido, ó. Essa nossa divisão aqui, ela é feita por operações básicas que nós já aprendemos nas aulas anteriores, né? Então não tem problema nenhum aqui da gente fazer isso, certo? Agora nós vamos aprender com radicais com índices diferentes. Quando os radicais possuem índices diferentes, galera, o que é que eu devo fazer? Bem, a mesma coisa que eu fiz na multiplicação. Eu devo inicialmente tirar o meu MMC. Aqui, vou tirar o MMC de que números? De 4 e de 2. MMC de 4 e 2 dá por quanto? Por 2. Que dá 2 aqui e dá 1. Dá por quanto? Dá por 2, né? Aqui dá 1 e dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Beleza? Então, nenhum problema até aqui, né? Agora eu vou reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Então, ó. Ah, Sal, mas peraí. Esse denominador aqui já é 4. E aí, o que é que tu faz? Qual número eu multiplico com 4 para dar 4? O número 1, né? 1 vezes 4 dá 4. Então, eu vou elevar aqui a 1. Que é basicamente a mesma coisa que eu repeti o 32, tá certo? Eu não estou mudando nada aqui, não. Dividido por... Aqui eu tenho que multiplicar por 2, né? Ó, 2 vezes 2, tá bom? E aqui vai ficar 2 ao quadrado. Que 2 vezes 2? Porque o MC deu 4. Então, vamos lá. Aqui vai ficar raiz de 4 vezes 1 dá 4. 32 elevado a 1 dá 32. Beleza? Dividido pela raiz quarta de 2 ao quadrado. A gente sabe que é 4, né? Então, eu posso simplesmente repetir o radical e dividir os radicandos. 32 dividido por 4. A gente sabe que dá 8, né? Então, dá raiz quarta de 8. Beleza? Acabei aqui. Tudo bem? Então, vamos ver agora algumas expressões numéricas envolvendo radicais. Lembrando que uma expressão numérica é uma operação que existe mais de uma operação que nós já trabalhamos, né? Então, vamos ver essas nossas expressões numéricas aqui, ó. Aqui, a primeira coisa que eu resolvo nessa expressão numérica segue-se o mesmo exemplo que você já tem aprendido, né, nas aulas anteriores, que resolve primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a soma, depois a subtração. E sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, o que é que eu tenho que resolver aqui primeiro? Você concorda comigo que é a multiplicação? Então, nós vamos fazer, ó, multiplicação de radicais. Eles têm o mesmo índice? Tem, é 2, né? Então, você vai colocar aqui, ó, todo mundo sobre o mesmo radical. Então, vai ficar a raiz de 6 vezes 3 mais raiz de 8. Beleza? 6 vezes 3, 6 com 6 dá 12, mais 6 dá 18. Então, vai ficar a raiz de 18. Mais raiz de 8. Eita, peste!
Aqui eu não posso somar os meus números não, né? Pelo simples fato deles não possuírem o mesmo radicando. Então, o que é que eu faço? Procuro uma forma de escrever. Perceba só. O 18, ele é a multiplicação de dois números, não é verdade? Então, eu posso escrever o 18 como 9 vezes 2. Beleza? E o 8 também é a multiplicação de dois números, que no caso é 4 vezes 2. Tá certo? Então, o nosso primeiro aqui, como é que ficaria resolvido? Ó, raiz de 9, eu sei que é quanto? 3. O raiz de 2, eu ainda não sei calcular ele, então deixa aqui como raiz de 2. Eu não posso tirar o 2 da minha raiz, né? Mas raiz de 4 é quanto? É 2, né? Ó. E eu repito raiz de 2. Tudo bem? Ó, agora eu posso somar eles? Posso, né? Porque eu possuo aqui o mesmo radical. Raiz de 2 e raiz de 2. Então, 3 mais 2 dá 5. 5 o quê? 5 raiz de 2. Entendido, galera? Bem, essa nossa parte aqui de racionalização de denominadores, eu vou explicar somente na próxima aula, tá certo? Bem, eu espero que vocês assistam a nossa aula anterior, assistam essa aula e tenham entendido o conteúdo, tá bem? Então, eu vou dar essa aula aqui somente próxima aula, para que a gente possa ver com calma, tá certo? Pode até ser que essa aula saia como a parte 2 desse vídeo, para ficar mais simples de vocês entenderem e absorvendo o que eu quis fazer, tá certo? Bem, na próxima aula nós teremos vários exemplos para que vocês possam entender toda a nossa parte de multiplicação e divisão de radicais, tá certo? Foi um prazer estar aqui, galera. Um forte abraço e até a próxima.